Olá, começando mais uma aula de literatura. O tema hoje é gênero épico. Lembrem que na última aula sobre os gêneros literários nós falamos sobre o gênero lírico, aquele gênero que expressa os sentimentos, as emoções do eu lírico. Lembra disso? Então, gente, dando continuidade, segunda parte falando sobre os gêneros literários. Hoje o papo vai ser o gênero épico. Muitos alunos ficam assim pensando, por que o nome épico, né? Aliás, o nome épico deriva uma outra expressão chamada epopeia. O gênero épico é simples, a palavra épico vem do grego epos, que significa poesia, que significa poema. Daí você já deve estar imaginando assim, já sei, o gênero épico é aquela modalidade de texto literário escrito em versos, escrito em poesia. Beleza. Pelo menos essa é a originalidade, essa é a origem dos textos épicos do passado escritos em versos. Aliás, os textos épicos do passado eram textos em longos poemas, longas estrofes, né, com versos normalmente decassílabos, e tinha um tema especial que era voltado para um fato heróico, um grande acontecimento de um povo centralizado num herói e tudo mais. Então, o gênero épico se baseia normalmente em textos literários escritos em versos, né? Então, é uma narrativa em verso abordando o feito heróico de uma nação, de um povo, de um guerreiro, de um personagem só que representa a coletividade. Não é isso mesmo? Então, você já deve ter ouvido aí falar em outras ocasiões sobre a Ilíada e a Odisseia, de Homero, que são duas obras literárias baseadas nas lendas da Guerra de Troia, entendeu? Então, a Ilíada e a Odisseia, que são obras que contam as grandes façanhas do povo grego e do povo troiano, né? Entram, né, se encaixam dentro dessa temática de gênero épico. O tempo foi passando e o gênero épico chegou à língua portuguesa. E nós temos, entre as principais obras escritas em português, os Lusíadas, de Luís de Camões, uma obra que foi concluída no ano de 1556 e só foi publicada em 1572 e que contava as façanhas do grande navegador português Vasco da Gama, que foi o primeiro navegador a cruzar o Cabo das Tormentas e encontrar o caminho marítimo para o Oriente, para as Índias. O que chama atenção nessa obra é que Camões se baseou num fato real. Nem sempre as obras épicas se baseiam num fato real. Pode ser simplesmente fictícia. Porém, mesmo aquelas que se baseiam no fato real, tá, são pinceladas de quê? De imaginários, de grandes fatores, né, do imaginário. Então, a presença de seres místicos, de seres mitológicos, de monstros, de dragões, fazem parte normalmente dessas obras épicas, né? O tempo foi passando. O gênero épico, no aspecto de texto poético, ele foi ficando fora de moda. Ele foi aos poucos ficando démodé, como se diz, né? E aí, quando surgiu o romance, quando surgiu o texto narrativo, as obras épicas terminaram se transferindo para esse novo tipo de narrativa, né? O romance ele faz parte do gênero narrativo, que vai ser o papo da nossa próxima aula, né? Mas muitos romances, principalmente os romances de aventura, os romances das grandes façanhas, como por exemplo O Senhor dos Anéis, que todo mundo conhece, né? É classificado como uma narrativa épica, porque ela já vem aí descendente de toda essa tradição do texto épico. Então, resumindo rapidinho aqui, então o gênero épico ele começou a partir do texto poético escrito em versos, normalmente versos de 10 sílabas métricas, né? Sempre contando a história da façanha de uma nação, de um povo com grandes aventuras. Depois saiu de cena essa modalidade de texto e ele terminou se migrando para a narrativa, especialmente o romance. Mas, gente, não é só nisso, não. O gênero épico chegou ao cinema, né? Então, normalmente vocês já devem ter assistido muitos filmes de aventura, como, por exemplo, Ben-Hur, né?
quem não lembra, Ben-Hur, Guerra nas Estrelas, né? Também, por exemplo, o Troia. Aí você pergunta por que esses filmes são considerados épicos? Veja, cuidado para não confundir filme de ação, filme de aventura com filme épico. Nem todo filme de aventura é épico. Os filmes épicos são aqueles que se baseiam em grandes eventos da história mundial, né? Normalmente os filmes têm um figurino especial, a própria roupagem, né? A própria característica dos personagens, o herói ali presente, lutando por uma nação, fazem parte desse cenário que é aí o filme épico. Guerra nas Estrelas já é um filme épico mais futurista, né? Baseado em situação bem diferente do passado histórico. Ok? Então, sobre o gênero épico, nossa aula é curtinha, então só lembrando, o gênero épico é derivado do nome epos, né, que significa poesia. Originalmente, todos os textos épicos eram histórias narrativas em versos, né, poemas longos que contava sempre a façanha de um povo e que depois migrou para a narrativa romântica, né, o romance de aventura, né, e também até mesmo para o cinema. Tá bom, gente? Então, na próxima aula, na terceira parte, falando sobre os gêneros literários, a gente vai falar sobre o gênero narrativo. Valeu, galera. Sim, não esqueça de dar o likezinho aí e assinar o meu canal Fabrício Rodrigues.